Olá, meus amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso estudo em grupo das obras de André Luiz. Estamos estudando Missionários da Luz e hoje é o capítulo 17, Doutrinação. Terminavam os trabalhos de uma das reuniões comuns de estudos evangélicos quando uma entidade muito simpática cercou-se de nós, cumprimentando meu instrutor, que respondeu com espontânea alegria. Tratava-se de uma mãe afetuosa, que expôs sem rebuços as preocupações dolorosas que lhe assaltavam o espírito, solicitando o concurso valioso de Alexandre, logo após as primeiras palavras. Oh, meu amigo, até hoje permaneço em luta com o meu infortunado Marinho. Não obstante meus ardentes esforços, o pobrezinho continua prisioneiro dos poderes sombrios. Entretanto, esperançada agora em sua possível renovação, venho pedir-lhe a cooperação no serviço de auxílio à sua alma infeliz. Uma nova doutrinação? Interrogou o mentor solícito. Sim, disse a mãe angustiada, enxugando os olhos. Já recorri a diversos amigos que lhe colaboraram na oficina de trabalhos espirituais, onde conheço a sua atuação de orientador. E todos se prontificaram a prestar-me concurso fraterno. Nota em Marinho sinais de evidente transformação interior? Perguntou Alexandre. Ela respondeu num gesto afirmativo, com a cabeça, e prosseguiu. Há mais de 10 anos procuro dissuadi-lo do mau caminho, influenciando-o de maneira indireta. Por mais de uma vez já o conduzi a situações de esclarecimento e iluminação, sem resultado, como é de seu conhecimento. Agora, porém, observo-lhe as disposições algo modificadas. Não sente o mesmo entusiasmo ao receber as sugestões malignas dos infelizes, companheiros de revolta e desesperação. Sente inexprimível tédio na posição de desequilíbrio e, vezes diversas, tenho tido a satisfação de conduzi-lo à prece solitária, embora sem conseguir furtá-lo ao fundo de rebeldia. A venerável entidade imprimiu ligeira pausa à conversação, continuando em tom de súplica. Quem sabe terá chegado para ele o divino instante da luz íntima? Muito venho sofrendo por esse pobre filho, desviado da estrada reta, e é possível que o Senhor me conceda, presentemente, a graça de reintegrá-lo na senda do bem. Para esse fim, estou congregando as minhas afeições mais puras. Em seguida, fixando o mentor com estranho brilho nos olhos, implorou: Oh, Alexandre, conto com seu apoio decisivo. Preciso trabalhar por Marinho. De sua desventura, me julgo culpada até certo ponto e confesso-lhe, meu amigo, que me sinto cansada, em profunda exaustão espiritual. Compreendo-a, exclamou o interlocutor comovido. A luta incessante para arrebatar um coração amado, prisioneiro das trevas, dá para esgotar a qualquer um de nós. Tenha calma, porém. Se Marinho permanece agora entediado diante dos companheiros de criminoso desvio, então será fácil ajudar-lhe o espírito, recolocando-o no caminho da verdadeira elevação. De outro modo, não me abalançaria do concurso ativo. Confie em nossa tarefa e façamos por ele quanto estiver ao alcance de nossas possibilidades. Tudo está pronto no campo preparatório? Sim, elucidou a respeitável matrona desencarnada. Alguns amigos me auxiliarão a trazê-lo, enquanto outros se encarregarão de ajudar Otávia, encaminhando-o convenientemente o assunto no agrupamento. Pois bem, concluiu Alexandre atencioso, na noite aprazada estarei presente, cooperando a favor dele, quanto seja possível. Depois de comovedores agradecimentos, estávamos novamente a sós. Porque a doutrinação em ambiente dos encarnados? Indaguei. Semelhante medida é uma imposição no trabalho desse teor? Não, explicou o instrutor, não é um recurso imprescindível. Temos variados agrupamentos de serviços do nosso plano, dedicados exclusivamente a este gênero de auxílio. As atividades de regeneração em nossa colônia estão repletas de institutos consagrados à caridade fraternal, no setor de iluminação dos transviados. Os postos de socorro
e as organizações de emergência nos diversos departamentos de nossa esfera de ação conta com avançados núcleos de serviço da mesma ordem. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados, que se encontrem cativos nas zonas de sensação na crosta do mundo. Mesmo aí, contudo, a colaboração dos amigos terrenos, embora seja apreciável, não constitui fator absoluto e imprescindível. Mas, quando é possível e útil, valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne, despertando-lhe o coração para a espiritualidade. O mentor fixou um sorriso e prosseguiu. Ajudando as entidades em desequilíbrio, ajudarão a si mesmos. Doutrinando, acabarão igualmente doutrinados. Satisfeito com as elucidações recebidas, passei a considerar o caso pessoal da terna entidade que nos visitara. Por que permaneceria um espírito iluminado em serviços consecutivos por alguém que se comprazia nas sombras? Seria justo acorrentar corações maternais a filhos impenitentes? O orientador, contudo, veio ao encontro das minhas interrogações, explicando. A dedicada amiga que nos visitou é uma pobre mãe em luta depois da morte física. A quem se refere essa intercessão? Perguntei. A um filho que foi sacerdote na crosta. Sacerdote? Indaguei profundamente surpreendido. Sim, esclareceu Alexandre. Os desvios das almas que receberam tarefas de natureza religiosa são sempre mais graves. Existem padres que, contrariamente a todas as esperanças de nosso plano, se entregam completamente ao sentido literal dos ensinamentos da fé. Recebem os títulos sacerdotais como um médico sem amor ao trabalho de curar. Ou como os advogados, sem qualquer espécie de devotamento ao direito. Estimam os interesses imediatos, requisitam as honrarias humanas e, terminada a existência transitória, se encontram em doloroso fracasso da consciência. Habituados, porém, ao incenso dos altares e à submissão das almas encarnadas, não reconhecem, a maioria das vezes, a própria falência e preferem o encastelamento na revolta lamentável que o converte a gênios das sombras. Neste particular, acentuou o instrutor, modificando a inflexão da voz, devemos reconhecer que semelhante condição, nesse lado da vida, é a de todos os homens e mulheres de inteligência notável, com primores de cultura terrestre, mas desviado do verdadeiro caminho de elevação. Moral. Comumente, as pessoas mais sensíveis e cultas criam um mundo que lhes é peculiar e esperam furtar-se à lei de testemunho próprio, no campo das virtudes edificantes, acostumado à fácil aquisição de vantagens convencionais da crosta. Pretendem resolver, depois da perda do corpo físico, os problemas espirituais pelo mesmo processo e encontrando tão somente a lei que manda conceder a cada um segundo as suas obras. Não raro, agravam a situação internando-se no escuro país do desespero, onde se reúnem a inúmeras companhias da mesma espécie. Dentre as criaturas dessa ordem, sobressai a elevada percentagem dos ministros de várias religiões, referindo-nos apenas aos das escolas cristãs. Verificamos que a maioria não pondera na exemplificação do próprio Mestre Divino. Cerram olhos e ouvidos aos sacrifícios apostólicos. Simão Pedro, João Evangelista, Paulo de Tarso, representam para eles figuras demasiadamente distantes. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios, estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. Erguem basílicas suntuosas, olvidando o templo divino no próprio espírito. Homenageiam o Senhor, como os orgulhosos romanos reverenciavam as estátuas de Júpiter, tentando subornar o poder celeste pela grandeza material das oferendas. Mas ai,
esquecem o coração humano, menosprezam o espírito de humanidade, ignoram as aflições do povo e a quem foram mandados servir, e cegos aos próprios desvairios, ainda aguardam um céu fantástico que lhes entronize a vaidade criminosa e a ociosidade cruel. Alexandre, neste ponto das elucidações, como se fora chamado a meditações mais profundas, silenciou por momentos, continuando em seguida. Para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível. Alguns enfrentam corajosos a desilusão necessária e proveitosa. A maioria, porém, fugindo ao doloroso processo de readaptação à realidade, precipita-se nos campos inferiores da inconformação presunçosa, organizando perigosos grupamentos de almas rebeladas com os quais temos de lutar por nossa vez. Quase todas as escolas religiosas falam do inferno de penas angustiosas e horríveis, onde os condenados experimentam torturas eternas. São raras, todavia, as que ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. O orientador amigo fez novo intervalo e, depois de pensar a sós durante alguns instantes, considerou: você compreende. Os que caem por ignorância aceitam com alegria a retificação, desde que se mantenham em padrão de boa vontade sincera. Os que se precipitam no desequilíbrio, porém, atendendo à sugestão do orgulho, experimentam grande dificuldade para ambientar a corrigenda em si mesmos. Precisam edificar maior patrimônio de humildade antes de levarem a efeito a restauração imprescindível. Observando que o mentor silenciara novamente, perguntei: mas se o erro voluntário pertence ao sacerdote, no caso em exame, como explicar o sacrifício materno? Alexandre não hesitou. Há renunciações sublimes em nosso plano, exclamou sensibilizado, dentro das quais companheiros existem que se sacrificam pelos outros através de muitíssimos anos. Mas, no processo sob nossa observação, a nossa amiga tem a sua percentagem de culpa. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Em verdade, ele renascera para uma tarefa elevada no campo da filosofia espiritualista. Contudo, de modo algum se encontrava preparado para o posto de condutor de almas. A genitora, entretanto, obrigou-o a aceitar o ingresso no seminário, violentando-lhe o ideal, e indiretamente colaborou para que o seu orgulho fosse demasiadamente acentuado, interpretando suas tendências para a filosofia edificante à conta de vocação sacerdotal. Impôs-lhe o hábito dos jesuítas, que lhe deslustrou com a vaidade excessiva. Claro que a nossa irmã estava possuída das mais santas intenções, todavia, sente-se no dever de partilhar os sofrimentos do filho. Sofrimentos, aliás, que ele mesmo ainda não chegou a experimentar em toda a extensão, em vista da crosta de insensibilidade com que a revolta lhe vestiu a alma desviada. Por que Alexandre fizesse uma pausa mais longa, interroguei. Mas se o filho foi conduzido a situação difícil, para a qual não se encontrava convenientemente preparado, será tão grande a culpa dele? O instrutor sorriu, em vista das minhas reiteradas arguições, e esclareceu. A genitora errou pela imprevidência. Ele faliu pelos abusos criminosos em oportunidade de serviço sagrado. Alguém pode abrir-nos a porta de um castelo por excesso de carinho, mas porque tenhamos obtido semelhante facilidade, não quer isso dizer em isenção de culpa, caso venhamos a menosprezar a dádiva, destruindo os tesouros colocados sob nossos olhos. Por isso mesmo, a carinhosa mãe está efetuando a retificação amorosa de um erro, enquanto o filho infeliz espiará faltas graves. Essa explicação encerrou a palestra referente ao assunto. Na noite previamente marcada, acompanhei o pequeno grupo que
que procurou Marinho para auxílio espiritual. Constituía-se a nossa reduzida expedição apenas de 4 entidades: Alexandre, a genitora desencarnada, um companheiro de trabalho e eu. Com grande surpresa, vinha saber que esse companheiro nosso de nome Necésio, funcionaria na qualidade de intérprete junto ao sacerdote infeliz. Necésio fora igualmente padre, militante e mantinha-se em padrão vibratório acessível à percepção dos nossos amigos de ordem inferior. Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, entraria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intermédio do novo colaborador. Admirando a sabedoria que preside a semelhantes trabalhos de cooperação fraternal, seguia atenciosamente o grupo, que se dirigiu a uma igreja em construção antiga. Se estivesse ainda na carne, talvez o quadro, sob o meu olhar, me despertasse terríveis sensações de pavor. Mas agora, a condição de desencarnado impunha-me a disciplina emotiva. Enchia-se o templo de figuras patibulares. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menor esforço no campo da edificação religiosa. Alguns sacerdotes, envolvidos em vestes negras, permaneciam igualmente ao pé dos altares, enquanto um deles, que parecia exercer funções de chefia, comentava de um púlpito o poder da igreja exclusivista a que pertenciam, expondo com extrema sutileza novas teorias sobre o céu e a bem-aventurança. Assombrado, ouvi a palavra amiga de Alexandre, que me explicava gentilmente: não estranhe, os desesperados e preguiçosos também se reúnem depois da transição da morte física, segundo as tendências que lhes são peculiares, como acontece às congregações de criaturas rebeldes na crosta planetária. Os mais inteligentes e sagazes assumem a direção. Muitos males são praticados por esses infelizes inconscientemente. Oh, exclamei com espanto, como podem entronizar a ignorância a esse ponto? Quem poderia crer no quadro que observamos? Se forem criaturas informadas quanto à verdade, por que motivo ainda se entregam à prática do mal? Trata-se de ação maléfica, inconsciente, esclareceu o bondoso Alexandre. Mas, respondi aturdido, por que contrassenso, almas cientes da distância que as separa da carne não se rendem à lei do bem? O instrutor sorriu e obtemperou. Entretanto, na própria humanidade encarnada, você encontrará idênticos fenômenos, decorridos mais de 1000 anos sobre os ensinamentos do Cristo, com a visão ampla dos sacrifícios do Mestre e de seus continuadores, cientes da lição da manjedoura e da cruz, investido da posse dos tesouros evangélicos, abalançam-se os homens às chamadas guerras santas, exterminando-se uns aos outros em nome de Jesus. Instituíram tribunais de inquisição, cheios de suplícios, onde pessoas de todas as condições sociais foram atormentadas aos milhares em nome da caridade de nosso Senhor. E eu completo aqui, ainda hoje isso é feito, não da forma patibular dessa forma, mas verbalmente. As pessoas condenam umas às outras segundo os credos ou os comportamentos que têm. Nós precisamos estar atentos para não sermos nós um desses. Como você verifica, a ignorância é antiga e a simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos realidades. Sem disfarçar meu assombro, voltei a indagar. Mas como vivem essas criaturas desventuradas? Obedecem a organizações que lhes sejam próprias? Possuem sistemas especiais? A maioria aqui, esclareceu o instrutor, é constituída de entidades desencarnadas em situação de parasitismo. Pesam naturalmente na economia psíquica das pessoas as quais se reúnem na atmosfera dos lares que as acolhem. Não creia, porém,
na existência de organizações nas zonas inferiores. Elas existem e em grande número, não obstante os ascendentes de orgulho e rebeldia que lhes inspiram as fundações. Em semelhantes agrupamentos, denominam os gênios da perversidade deliberada. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os antros do mal em sua verdadeira significação. Nós vamos ver isso em obras como Libertação mais à frente. E num gesto expressivo acentuou: não vivemos em paz com esses focos de maldade organizada? Compete-nos lutar contra eles até a vitória completa do bem. Mais uma vez senti a extensão e a magnitude dos serviços que aguardam os leais servidores de Jesus depois da morte do corpo físico. Escutava com interesse a engenhosa pregação do dirigente desencarnado, quando o novo cooperador que nos acompanhava fez-nos ligeiro sinal e a alguma distância, interessado em não se imiscuir na multidão, por causa de sua condição de visibilidade aos circunstantes. Sinal esse que a Alexandre atendeu imediatamente, seguindo pela genitora, aflita e por mim. O companheiro localizara Marinho e chamava-nos ao trabalho. Em recanto escuro de uma das velhas dependências do templo, mantinha-se a pobre entidade em meditação. A mãe carinhosa aproximou-se e avagou-lhe a fronte. Todavia, o filho infortunado, como acontece à maioria dos homens terrestres, em face da influência das almas superiores, apenas sentiu uma vaga alegria no coração. Avistou, porém, o nosso novo amigo, com o qual estabeleceu interessante diálogo. Logo após receber afetuosa saudação, perguntou o Marinho surpreso: foi também padre? Sim, respondeu Necécio com simpatia. Pertence aos submissos ou aos lutadores? Interrogou o Marinho, algo irônico, dando a entender que por submissos compreendia todos os colegas cultivadores da humildade evangélica e por lutadores todos aqueles que, não encontrando a realidade espiritual, segundo as falsas promessas do culto exterior, se achavam entregues à faina ingrata de revolta e desesperação. Pertenço ao grupo do Boa Vontade, respondeu Necésio, com inteligência. O instrutor, porém, fez-me perceber que a hora não comportava conversações, e, auxiliando Necésio, localizou o Marinho dentro do círculo magnético, onde, com surpresa, verifiquei a presença de vários desencarnados sofredores, trazidos por outros pequenos grupos de amigos espirituais e que, por sua vez, aguardavam a oportunidade de doutrinação. Sentindo agora o ambiente em que se achava, Marinho quis recuar, mas não pôde. A fronteira vibratória estabelecida pelos nossos colaboradores e a reduzida distância da mesa de fraternidade impediam-lhe a fuga. Isso é um logro, clamou revoltado. Sossegue, respondeu Necésio, sem se alterar. Você conquistará grande alívio. Espere, poderá desabafar suas mágoas e ouvir as palavras compassivas de um orientador cristão, ainda encarnado. E em seguida, quem sabe, talvez possa haver algum ente querido que se encontre em zonas mais altas, à espera de seu fortalecimento e iluminação. Não quero, bradava o infeliz. Sabe assim a verdade, meu amigo? Perguntou-lhe o nosso companheiro com inflexão e ternura. Poderá adivinhar a procedência do socorro de hoje? Conseguirá lembrar-se de quem me enviou ao seu encontro? O sacerdote desencarnado fixou nele os olhos tomados de expressão terrível, mas Necésio, sem perder a calma, falou depois de uma pausa mais longa. Sua mãe. Marinho escondeu o rosto nas mãos e prorrompeu em pranto angustioso. A esse tempo, secundado por diversos auxiliares, Alexandre prestava ao organismo de Otávia o máximo de concurso fraterno em cotas abundantes de recursos magnéticos. Compreendi que, se para os fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos era necessário o auxílio de nosso plano no campo mediúnico, no caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. Com efeito, a médium Otávia
recebia os mais vastos recursos magnéticos para a execução de sua tarefa. Daí a minutos, providenciava-se a incorporação de Marinho, que tomou a intermediária sob forte excitação. Otávia, provisoriamente desligada dos veículos físicos, mantinha-se agora algo confusa, em vista de encontrar-se envolvida em fluidos desequilibrados, não mostrando a mesma lucidez que lhe observávamos anteriormente. Todavia, a assistência que recebia dos amigos de nosso plano era muito maior. Um instrutor de elevada condição hierárquica substituiu Alexandre junto da médium, passando o meu orientador a inspirar diretamente o colaborador encarnado que dirigia a reunião. Enquanto isso ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes. Veja que trabalho, quantas pessoas envolvidas para ajudar uma alma. Inclusive, vou ler de novo o parágrafo. Enquanto isso ocorria, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, inclusive as que fluíam abundantemente do organismo mediúnico e que, embora não fosse novidade, me surpreendeu pelas características diferentes com que o trabalho era levado a efeito. Não pude conter-me e interpelei um amigo em atividade nesse setor. Esse material, explicou-me ele bondosamente, representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos nossos perturbados e aflitos, ou para que se materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança das almas infelizes. Com os raios e energias de variada expressão, emitida pelo homem encarnado, podemos formar certos serviços de importância para todos aqueles que se encontrem presos ao padrão vibratório do homem comum, não obstante permanecerem distantes do corpo físico. Compreendi a elucidação, reconhecendo que, se é possível efetuar uma sessão de materialização para os companheiros encarnados, noutro sentido, a mesma tarefa poderia ser levada a efeito para os irmãos desencarnados, que condição inferior. Olha só que trabalho. Admirando a excelência e a amplitude das atividades dos nossos orientadores, fixei a minha atenção na palestra que se estabeleceu entre Marinho, incorporado em Otávia, e o doutrinador humano, orientado intuitivamente por Alexandre. A princípio, o sacerdote demonstrava imenso desespero e pronunciava palavras fortes que lhe denunciava a rebeldia. O interlocutor, contudo, falava-lhe com serenidade cristã, revelando-lhe a superioridade do evangelho vivido sobre o evangelho interpretado. A certa altura da doutrinação, percebi que Alexandre chamava a si um dos diversos cooperadores que manipulavam os fluidos e forças recolhidas na sala e recomendou-lhe que ajudasse a genitora de Marinho a tornar-se visível para ele. Notei que a senhora desencarnada, com os préstimos de outros amigos, atendeu imediatamente, ao passo que Alexandre, abandonando por momentos o seu posto junto ao doutrinador, aplicou passes magnéticos na região visual do comunicante, compreendendo então que ali se encontravam em jogo interessantes princípios de cooperação. A genitora, amorosa, resignava-se ao envolvimento em vibrações mais grosseiras por uns minutos, enquanto o filho elevaria a percepção visual até o mais alto nível ao seu alcance, para que pudessem efetuar um reencontro temporário de benéficas consequências para ele. Voltou Alexandre a fixar-se ao lado do dirigente e, com surpresa, ouvi que o amigo encarnado desafiava o exasperado comunicante, agindo francamente por intuição, com a sua voz quente de sinceridade no ministério do amor fraternal. Observa em volta de si, meu irmão, exclamava o doutrinador, comoventemente. Conhece quem se encontra ao seu lado?
Foi então que o sacerdote lançou um grito terrível. Minha mãe, disse ele, alarmado de dor e vergonha. Minha mãe, por que não se renderam ao amor de nosso Pai Celeste, meu filho? Disse a genitora emocionada, abraçando-o. Chega de vãs discussões e de contendas intelectuais, Marinho. A porta de nossas ilusões terrenas cerrou-se com os nossos olhos físicos. Não transfira para cá nossos velhos enganos. Atenda-me, não se revolte mais, humilhe-se diante da verdade. Não me faça sofrer por mais tempo. Os encarnados presentes viam tão somente o corpo de Otávia, dominado pelo sacerdote que lhe era invisível, quase arrebentar-se de soluços atrozes, mas nós víamos além. A nobre senhora desencarnada postou-se ao lado do filho e começou a beijá-lo, em lágrimas de reconhecimento e amor. Pranto copioso identificava-os. Cobrando forças novas, a genitora continuou. Perdoa-me, filho querido, se noutra época induzi o seu coração à responsabilidade eclesiástica, modificando o curso de suas tendências. Suas lutas de agora me afligem a alma angustiada. Seja forte, Marinho, e ajude-me. Desvencilhe-se dos maus companheiros. Não vale rebelar-se. Nunca fugiremos à lei do eterno. Onde você estiver, a voz divina se fará ouvir no imo da consciência. Neste momento, observei que o sacerdote recordou instintivamente os amigos, tocando de profundo receio. Agora que reencontrava a mãezinha carinhosa e devotada a Deus, que sentia a vibração confortadora do ambiente de fraternidade e fé, sentia medo de regressar ao convívio dos colegas endurecidos no mal. Apertou a destra materna, confiante, e perguntou: Oh, minha mãe, posso acompanhá-la para sempre? A entidade amorável contemplou-o com redobrado amor através do véu de pranto e respondeu: Por enquanto não, meu filho. Poderá você distanciar-se do desequilíbrio neste momento, quebrar todos os elos que o prendem às zonas inferiores, abandonando-as de vez. Entretanto, há que transformar sua condição vibratória, através de renovação íntima para o bem, mediante a qual é possível nossa reunião em breve, no lar divino. Não tenha receio, porém. Providenciaremos todos os recursos necessários à sua vida nova, desde que você modifique sinceramente os propósitos espirituais. Dê-nos a boa vontade fiel e Jesus vos auxiliará. Quanto ao resto, temos aqui um desvelado amigo que nos prestará sua valiosa colaboração. Refiro-me a Necésio, o bom irmão que o trouxe ao nosso encontro. Ele colocará à sua disposição os recursos preciosos à conduta diferente. A princípio, Marinho, você experimentará dificuldades e desabores. Será assediado pelos antigos companheiros, que se converterão em adversários. Mas sem a luta que facilita a aquisição dos valores reais, não aprenderemos onde se encontra o nosso verdadeiro lugar na obra de Deus. O filho infortunado prometeu-lhe a transformação imprescindível. Depois de encorajá-lo com ponderada ternura, a devotada senhora deixou-o entregue aos cuidados de Necésio, que, prazerosamente, recebeu a missão de encaminhá-lo na esfera dos deveres novos. Após despedir-se da mãezinha abnegada, que voltou à nossa companhia, o sacerdote conversou ainda por alguns minutos com o dirigente encarnado da reunião, surpreendendo-o com a mudança brusca. Fora obtido, de fato, uma dádiva do Senhor. A dedicação maternal produzira salutares efeitos naquele coração exasperado e desiludido. Marinho não poderia ser arrebatado das sombras para a luz somente em virtude da amorosa cooperação de nosso plano, mas recebeu nosso auxílio fraterno. Eu utilizaria os elementos novos para colocar-se a caminho da vida mais alta. Reconheci, admirando a justiça do Pai, que a genitora dedicada não poderia entregar-lhe a colheita de luz que lhe era própria. Contudo, fornecia-lhe valiosa semente para que ele as cultivasse como bom lavrador. Outros grupos, procedentes de outras regiões, traziam seus tutelados para a doutrinação, de acordo com o programa de serviço estabelecido previamente. Foram 4 as entidades que receberam os benefícios diretos dessa natureza através de Otávia e outro médium. Em todos os casos, o magnetismo foi empregado em larga escala pelos nossos instrutores, salientando-se o que um pobre negociante que ainda ignorava a própria morte
Demonstrando ele certa teimosia em face à verdade, um dos orientadores espirituais da condição hierárquica de Alexandre, impondo-lhe-se a vontade vigorosa, fê-lo ver à distância os despojos em decomposição. O infeliz, examinando o quadro, gritava lamentosamente, rendendo-se, por fim, à evidência dos fatos. Em todos os serviços, o material plástico recolhido das emanações dos colaboradores encarnados satisfez suficientemente. Não era mobilizado apenas pelos amigos de mais nobre condição, que necessitavam fazer visíveis os comunicantes. Era empregado também na fabricação momentânea de quadros transitórios e de ideias-formas que agiam beneficamente sobre o ânimo dos infelizes em luta consigo mesmos. Um dos necessitados, que tomara o médio sobre forte excitação, quis agredir os componentes da mesa em tarefa de auxílio fraternal. Antes, porém, que pusesse em prática o sinistro desígnio, vi que os técnicos de nosso plano trabalhavam ativos na composição de uma forma sem vida própria, que trouxeram imediatamente, encostando-a ao provável agressor. Era um esqueleto de terrível aspecto que ele contemplou de alto a baixo, pondo-se a tremer, humilhado, esquecendo o triste propósito de ferir benfeitores. Depois de trabalhos complexos de nossa esfera, terminou a sessão com grandes benefícios para todos. Dentro de mim germinavam novos mundos de pensamento. Os trabalhos havidos para cada caso particular constituíam lições diferentes para minha alma, e aturdido pela dilatação da luz que se fazia cada vez mais intensa e viva no meu círculo mental, reconheci que os gênios celestes poderiam trazer o mais belo e eficiente socorro aos espíritos da sombra, que, movidos de piedade e amor, conseguiriam instalar abundantes celeiros de bênçãos junto dos sofredores, mas que, de conformidade com a eterna lei, os necessitados só poderiam receber os divinos benefícios se estivessem dispostos a aderir por si mesmos aos trabalhos do bem. É interessante aprendizado. Podemos discutir muita coisa. Vamos lá. Primeiro, André questiona Alexandre sobre as razões de levar Marinho para um contato com médios encarnados. Alexandre esclarece. Em determinados casos, porém, a cooperação do magnetismo humano pode influir mais intensamente em benefício dos necessitados que se encontram cativos nas ondas das sensações na crosta do mundo. Valemo-nos do concurso de médiuns e doutrinadores humanos, não só para facilitar a solução desejada, senão também para proporcionar ensinamentos vivos aos companheiros envolvidos na carne. E acrescenta que, pelo fato de os encarnados orientarem os necessitados desencarnados, acabam também por receber os ensinamentos que ministram repetidamente. Vale a oportunidade para comentar que o termo doutrinar está sendo substituído por esclarecer. Para sermos doutrinadores, precisaríamos estar muito mais alto espiritualmente. Essa mudança é recente. Então, as pessoas que ajudam no trabalho de desobsessão não estão mais se autodenominando doutrinadores. São orientadores, esclarecedores, certo? Quem somos nós para doutrinar se nós ainda não somos capazes de nós mesmos nos orientarmos? Nós não podemos dar o que não temos, não é? 2. Alexandre explana sobre a imprevidência humana, as ilusões relacionadas à divindade ilusória, a humanidade que barganha com os deuses esperando céus de benesse sem fim. Para estes, André, a morte do corpo é um acontecimento terrível, pois a realidade se apresentará nos primeiros momentos e a retomada do caminho certo é crivado de dores e arrependimentos das oportunidades perdidas. 3. Alexandre nos alerta para os hábitos religiosos. Isso serve para todos nós. Apegam-se às decisões meramente convencionais dos concílios
estudam apenas os livros eclesiásticos e querem resolver todas as transcendentes questões da alma através de programas absurdos de dominação pelo culto exterior. E nós, espíritas, não estamos livres disso, que achamos que determinadas práticas resolvem tudo. Não resolvem. Essa mudança tem que ser de dentro para fora. A reforma íntima, tão falada, é o único caminho, não há outro. Certo? Que nos sirva a todos nós essa observação. Não só aqueles que têm hábitos repetitivos de culto. Certo? Orar tantas vezes tal oração. Certo? Nós não escapamos muito disso. Precisamos nos atentar. É o que eu digo a seguir. E nós, como temos agido no que se refere à nossa elevação pautada na religião? Seguimos cultos exteriores? Aproveitamos as oportunidades de exercício da fraternidade como Jesus nos orienta? Não adianta ficar estudando o Evangelho se a gente não pratica o Evangelho. Exercitar o que o Evangelho nos ensina. Isso que é importante, mais do que saber de cor as passagens, não é? 4. Esclarece ainda que os padecimentos pós-desencarne são fruto de nossas culpas. Todos conhecemos as leis, apenas as negligenciamos. Muitos se auto-enganam com as professas equivocadas de compra dos céus através de ritos ou penitências e depois a descoberta. E nos diz quanto às religiões terrenas. São raras, todavia, as que se ensinam a verdade da queda consciencial dentro de nós mesmos, esclarecendo que o plano infernal e a expressão diabólica encontram início na esfera interior de nossas próprias almas. Nós vamos vivenciar no pós-vida física aquilo que nós acreditarmos em nossa cabeça. Então vamos atualizar o nosso entendimento. 5. No caso em estudo, Alexandre diz que a mãe tem certa parcela de culpa. Na qualidade de mãe, ela quis forçar as tendências do filho jovem. Isso mostra que nos tornamos responsáveis pelas interferências que fazemos às pessoas que nos rodeiam, não só aos filhos, a todas as pessoas. É comum pais obrigarem carreiras aos filhos, proibir ou estimular casamentos, entre tantas outras possibilidades. Atitudes que podem desviar programas reencarnatórios, levando a quedas ou perdas de oportunidades. É tão comum tudo isso. Não faça, não vá, faça isso, faça aquilo. Nós não temos conhecimento do plano traçado para as pessoas. 6. No dia da tentativa de contato com Marinho, nos explica Alexandre que Marinho não nos veria, segundo me informou Alexandre, mas enxergaria o ex-colega, entraria em contato com ele e receberia nossas sugestões por intermédio do novo colaborador. Marinho não daria ouvidos à mãe ou a Alexandre, que, se quisessem, seriam vistos e ouvidos, mas daria ouvidos ao colega que tinha as mesmas vivências que ele. A espiritualidade usa frequentemente caminhos indiretos para atingirem os objetivos. 7. Enchia-se o templo de figuras patibulares. Inúmeras entidades dos planos inferiores congregavam-se ali, cultivando, além da morte, as mesmas ideias de menos esforço no campo da edificação religiosa. Observamos, por nossa vez, que também não vemos tudo o que nos rodeia. Muitos morrem e permanecem nos mesmos lugares, vivendo rotinas que não os levam a nada além do mesmo engano. Quando entramos em lugares seculares, temos sempre que ter em mente tudo que os espaços já presenciaram. Quanto a nós, precisamos sempre nos esclarecer, ter a mente aberta às luzes do conhecimento e evitar nos fecharmos em dogmas ou ideias limitadoras do crescimento para não sermos nós os futuros prisioneiros de ideias enganosas.
8. André está aturdido com o que vê, e Alexandre esclarece que ainda hoje há quem cometa os mesmos erros, usar conhecimento evangélico para defender ideias equivocadas, guerras santas, promessa de céus a troco de dádivas monetárias, perdão por simples confissões, entre tantas outras deturpações dos exemplos de Jesus. A simples mudança de indumentária que a morte física impõe não modifica o íntimo das almas. Não temos céus automáticos, temos realidades. Ainda hoje há pessoas que acham que tem sempre que pagar alguma coisa aos lugares religiosos a que frequentam. Não é o dinheiro. A gente tem que dar de si. Esses ambientes religiosos, sejam de que religião for, precisam ser varridos, precisam ser arrumados, não é verdade? Precisa que se faça cestas para os carenciados. Existe trabalho para todas as pessoas, nós precisamos dar de nós, das nossas horas, e não dinheiro. Foi um momento que Jesus perdeu a paciência, em tese, né? Disse, quanto aos vendilhões do templo. Se o dinheiro entra por um lado, Jesus sai pelo outro. Não é verdade? Então, as necessidades dos locais religiosos têm que ser supridas pelo trabalho de cada um. Não dando dinheiro diretamente. Se precisa, esse mês eu posso pagar a conta de luz. É uma coisa direta. Você não vai dar para uma caixa para ir um administrador resolver o que vai fazer com aquele dinheiro. Não é assim que se faz. A gente faz a tarefa, a gente dá de nós para o templo. Seguindo, André questiona sobre a situação desses espíritos, ao que Alexandre explica que se mantém às custas de parasitismo. Captam as energias das pessoas que as abrigam vibratoriamente. Esclarece ainda que o plano espiritual inferior é bem organizado. Aqui, sob nossos olhos, temos tão somente uma assembleia de almas sofredoras e desorientadas. Você não conhece ainda os antros do mal em sua verdadeira significação. Como eu disse durante a leitura, nós vamos ver isso nas obras seguintes de André Luiz. Entre elas se destaca Libertação. Nós vamos ver muito dessa organização nas áreas da espiritualidade inferior, ou melhor, ignorante. Isso devemos ter em mente sempre, não subestimar a espiritualidade inferior, muitas vezes organizadas por mentes inteligentes e ardilosas. Nossa defesa é o controle pessoal, manter pensamentos elevados, longe da inveja, raiva ou qualquer pensamento que nos afaste dos exemplos de Jesus. Com esse tipo de pensamento, positivo, fraterno, nós temos uma vacina contra a espiritualidade ignorante. Não precisa ritual, não precisa nada. É aqui dentro, do coração e da mente, que a gente se vacina. 10. Localizou o marinho dentro do círculo magnético, onde, com surpresa, verifiquei a presença de vários desencarnados sofredores, trazido por outros pequenos grupos de amigos espirituais, e que, por sua vez, aguardavam a oportunidade de doutrinação, ou esclarecimento, como se diz agora. Interessante descrição de André. Outros espíritos do bem trouxeram outros espíritos para aproveitarem a oportunidade de serem esclarecidos na mesma oportunidade. Esses espíritos seriam apenas observadores, certo? Iam aprender através do que estava se passando com o outro. 11. Atentemos para o esclarecimento. Se para os fenômenos de intercâmbio com os desencarnados esclarecidos era necessário o auxílio de nosso plano no campo mediúnico, no caso presente, essa cooperação deveria ser muito maior em vista da condição dolorosa e lastimável dos comunicantes. A médium encarnada precisa de apoio extra quando atua com espíritos ainda ignorantes. Um espírito mais elevado se encarregou de dar suporte à médium, enquanto Alexandre se dedicava a orientar o dirigente da reunião, encarnado
Vou ler outra vez. Um espírito mais elevado se encarregou de dar suporte à médium, enquanto Alexandre se dedicava a orientar o dirigente da reunião encarnado para o diálogo com Marinho. 12. Enquanto se processava um encontro esclarecedor entre os benfeitores e Marinho, vários ajudantes de serviço recolhiam as forças mentais emitidas pelos irmãos presentes, ou seja, além dos que estavam trabalhando na mesa de esclarecimento, havia, nesse caso, outras pessoas presentes, como espectadores, na verdade, fornecedores de material magnético, ectoplasma, energias magnéticas de toda a natureza, para que o trabalho pudesse ser executado. Atualmente, esse número paralelo está muito reduzido. Não se tem mais, como tinha no passado, essa plateia. Então, vale observar essa necessidade. Essas pessoas não precisam necessariamente estar presentes na cena, na sala. Podem estar perto de. E essas energias dessas pessoas que estarão em oração, dedicadas à ajuda, fornecerão esse material. Continuando, ou seja, as pessoas presentes nas reuniões dessa natureza também colaboram com os trabalhos, doando forças mentais. Para isso é tão importante que mantenham a mente equilibrada e dedicada a temas elevados e completa. Representa vigorosos recursos plásticos para que os benfeitores de nossa esfera se façam visíveis aos irmãos perturbados e aflitos, ou para que materializem provisoriamente certas imagens ou quadros indispensáveis ao reavivamento da emotividade e da confiança das almas infelizes. Há centros espíritas que, nesse mesmo horário, tem um grupo de pessoas que cantam músicas com teores elevados. Então, eles estão todos pensando em uníssono, cantando aquela música de teor elevado e doam energia para os trabalhos na sala de tratamento desses espíritos, de esclarecimento. Então, há muitas formas de se ter essas pessoas sem ser presentes na mesma sala. Mais uma vez, temos a informação que os pensamentos carregam matéria capaz de ser modelada e ser visível segundo as necessidades de momento. E mais, com os raios de energias de variada expressão emitida pelo homem encarnado. Ou seja, a espiritualidade precisa também de matéria mental de encarnados para as tarefas de apoio espiritual. Mais um motivo para estarmos frequentemente disponíveis para as atividades dessa natureza. Nos colocarmos à disposição durante as horas de sono, quando nos desdobramos e podemos ser úteis nessas oportunidades de socorro. Exatamente, isso é mais uma forma. Se os trabalhos se desenvolvem em horário em que já há pessoas dormindo, essas pessoas podem ser levadas em desdobramento para essa doação. 13. A espiritualidade usa de imagens criadas como ferramenta de convencimento daqueles que ainda estão presos às ideias equivocadas. Nos disseram acima, se é possível efetuar uma sessão de materialização para os companheiros encarnados, noutro sentido, a mesma tarefa poderia ser levada a efeito para os irmãos desencarnados em condição inferior. Vimos que tal material recolhido dos presentes pode ser usado como reveladora na figura materna que até então estava invisível para o filho rebelde. O diálogo com a mãe foi capaz de tirar Marinho do jugo anterior, mas dependeria dele trilhar a estrada da regeneração. Os amigos espirituais podem ajudar, mas cabe a ele o esforço de crescer para a luz. A ele e a todos nós, né, meus amigos? Todos nós. Cabe a cada um de nós o trabalho para nos elevarmos. Não há quem possa fazer isso por nós. 15. Mais uma vez descreve a utilização da matéria recolhida dos pensamentos dos presentes. Falam em ideias, forma.
Já estudamos anteriormente as formas pensamento, que se trata da mesma matéria mental plasticamente manipulada. Fonte de nossa pesquisa foi o livro Formas Pensamento, de C.W. Leadbeater, disponível aqui mesmo no YouTube. Eu tenho esse estudo aí. Esse livro pode ser encontrado em PDF. Se ninguém encontrar, procurem por mim através de meu e-mail, eni5252@gmail.com. Esse Eni é com Y. ENY feliz 52@gmail.com, e eu encaminho o livro para todos aqueles que solicitarem. Um grande abraço a todos, espero pelos comentários que vocês podem fazer, podem me esclarecer alguma coisa que eu tenha me equivocado, e assim todos nós crescemos. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.